Bom, falar que o Corinthians está em crise seria falar mais do mesmo nesse vídeo aqui. Mas eu acho que um grande problema que está rolando no Corinthians é uma crise de identidade. Por que eu começo o vídeo falando sobre isso? Aliás, por falar em começar o vídeo, satisfação. Se você não conhece, seja bem-vindo ao meu canal aí. Aqui a gente fala sobre Coringão. Faço esses vídeos de pós-jogos, mas também faço outros tipos de vídeo, de falando de Corinthians de uma forma geral, tier lists, vídeos, jogos históricos do Coringão. Se você está chegando aqui agora, convido a se inscrever. Mas por que eu comecei o vídeo falando sobre crise de identidade? Para começar, para quem também está seguindo o canal a partir desse vídeo, deixa eu fazer um comentário que eu citei isso em vídeos de quando o canal era tudo misturado, vídeos longos, vídeos shorts, que quando o jogo é aos sábados, ferra totalmente o meu esquema de acompanhar os jogos, porque eu sou plantonista no hospital aos sábados, né? E sábado eu fico enfiado no hospital o dia inteiro, então quando dá eu assisto uma coisinha ou outra do jogo, mas é bem complicado para mim. Ontem não foi diferente, eu tentei acompanhar o que eu pude do jogo, né, entre uma coisa e outra do trabalho ali, mas assim, o pouco que eu consegui assistir, eu vi que antes eu não tivesse conseguido assistir nada, mas eu sou besta ainda, né, fico fazendo um esforço para assistir esse time desgraçado, que a gente passa raiva, mas não consegue deixar de gostar, né, mas eu, dentro do esforço que eu fiz, eu vi que, nossa senhora, que amasso que o Corinthians tomou. E aí eu trago para o que eu comecei falando lá no início do vídeo, sobre a crise de identidade. Cara, assim, eu sou de uma geração, eu fui acostumado a crescer o quê? O Corinthians é o time da raça, o Corinthians é o time da virada, o Corinthians, mesmo com elencos inferiores, vai bater de frente com os outros times porque vai tirar do sangue, da alma. Cara, que time sem brio, que time sem alma, que time sem coração. Eu não sei se eu me iludo ainda, achando. Se eu sou muito romântico, achando que, nossa, o cara vai dar o sangue pela camisa. A gente já começa a ver que tem jogadores que já estão levantando teoria que ele não está jogando por falta de pagamento, né? Mas isso aí a gente fala mais adiante. E, cara, eu tenho sempre aquela esperança, não, que o Corinthians vai, mesmo com elenco inferior. E olha que no caso nem tá se tratando de elenco inferior, né? Que se for por ali, no papel, elenco de Corinthians e São Paulo, nem acho que o Corinthians tem um elenco tão inferior assim, né? Eu acho que um dos problemas tá no banco de reserva, e não falo de jogadores para entrar, falo do próprio treinador, que a gente tinha uma expectativa muito grande em cima dele. E infelizmente parece que essa expectativa não vai se cumprindo. Ou talvez nem tinha tanta expectativa assim, né? Não sei, deixa nos comentários aí pra mim se você achava que o Dorival ia virar no Corinthians ou não. Eu confesso que eu fiquei um pouco animado quando ele assinou, mas eu já falo dele, já já. Então eu sempre tinha essa visão do Corinthians. Gente, cadê esse Corinthians? Cadê? É como eu falo, a crise não é só política, é crise de identidade, ou identitária, não sei qual seria o termo correto de se utilizar aqui. A gente não vê aquele Corinthians brigador, aquele Corinthians que a gente acredita. Cara, eu vi o São Paulo entrou para jogar um clássico, com uma raça absurda disputando cada bola, que é o que eu esperaria sempre que o Corinthians faria, mesmo, digamos que tivesse um elenco inferior. Mas como eu disse, eu não acho que seja o caso nesse momento, né? Acho que o Corinthians tem um elenco que bateria pau a pau ali, então só precisaria ser um pouco mais bem treinado, né? Que a gente vai para essa parte agora do vídeo. Dorival Júnior. Galera, eu lembro que quando o Dorival assinou, tem um vídeo que tá recente nesse canal aqui, né? Porque como eu expliquei, eu migrei todos os vídeos para esse canal, mas que eu fiz lá na época quando ele assinou, que eu achava que a gente não deveria, que tinha aquele questionamento do que o Dorival tinha feito pela seleção brasileira, que, né, foi um trabalho ali que muitos avaliaram como não tendo sido muito bom, e o que seria esse Dorival pelo Corinthians, né? Ah, será que vai virar? Será que vai ser o Dorival da seleção ou o Dorival de clubes? Eu tinha uma expectativa que fosse o Dorival de clubes, né? Mas não assim, digamos, de todos os clubes, né? Porque a gente viu que o Dorival fez um trabalho bom lá no Santos, depois ele ficou um bom tempo sem trabalhos relevantes, até que ele começou de novo a se destacar aí pelo Flamengo e pelo São Paulo. Eu esperava esse Dorival do São Paulo e do Flamengo. A única coisa que eu esperava dele da época lá do Santos, que eu cheguei a comentar no vídeo que eu fiz quando ele chegou,
que eu achava que ele tinha uma característica de trabalhar com a base, talvez, né? Imaginando que ele fosse ficar um longo prazo no Corinthians, que eu já não sei se é o que vai acontecer, imaginava que talvez ele pudesse revelar jogadores, que a gente sabe que é uma fonte importante de receita para o clube. Era uma das expectativas que eu tinha, mas eu nem sei se vai dar tempo dele chegar a esse ponto de revelar alguém pelo Corinthians, porque no momento só tá pondo o Guinegão, e não sei se vai dar tempo dele ficar tempo suficiente, porque já começam os boatos aí, né, que ele não vai ter vida longa no Corinthians. Também peço seu comentário aí, e aí, o que você acha? Porque mandar ele embora agora é uma coisa bem complicada, né, galera? Eu, sinceramente, não sei dar uma opinião, cravar uma coisa, deve ou não deve mandar ele embora, porque tem o aspecto técnico, né, que a gente sempre fica a expectativa que um novo trabalho pode espairecer os ares aí, jogadores que não estão rendendo podem passar a render, mas tem a questão financeira que a gente sabe que é uma coisa que o Corinthians não está podendo brincar nem um pouco com isso, né? Porque vai ter que pagar o contrato até o final, né? E tem o contrato até o final do ano que vem. Então, pensa mais 2 milhões por mês dele e da comissão aí sem ele estar trabalhando. É bem complicado, né? Cara, isso aí é um dilema aqui no Brasil, porque fala que o técnico não tem segurança para trabalhar, porque são dados contratos curtos, tal, que pode mandar ele embora a qualquer momento. Mas daí quando dá um contrato longo também, o técnico não faz acontecer, e aí fica numa situação dessa. Ou você aceita que o time vai ficar uma bosta um bom tempo, ou você rompe o contrato com o cara e tem que ficar pagando aí um salário de 2 milhões por mês nos próximos 1 ano e meio aí ainda que falta para ficar pagando, né? Mas o Dorival, né, infelizmente, cara, eu esperava muito que com essa parada da Copa do Mundo o Corinthians voltasse com umas ideias de jogo diferente, mais bem treinado, né? Mas, cara, o time piorou demais, piorou muito. Já tá fazendo a gente sentir saudade do Ramon. E eu não tô falando do Ramon lá dos 9 jogos de vitórias do ano passado, que esse aí, óbvio, né? Quem que não sente saudade? Mas do Ramon aí, do começo do ano, que tava fraco e que foi o que fez o Corinthians trazer o Dorival. Tá dando saudade desse Ramon, de tão ruim que o Dorival tá. Eu acho que talvez foi a pior partida do ano do Corinthians, essa contra o São Paulo. Horrível, cara, horrível. São Paulo só não goleou porque não quis. Se os caras tivessem lembrado em algum momento, vamos tentar descontar aquele 6-1 que eles meteram na gente, eu acho que teria conseguido, porque, nossa, foi muito lamentável, cara. E aí teve o episódio com o Memphis Depay, né, substituição, né, eu não acompanhei muito as notícias desse domingo, porque como eu falei, eu saí do plantão e tal, e venho para casa descansar, então acordei no meio da tarde no domingo aí, e não pude acompanhar se teve algum desenrolar a respeito disso, né, porque foi muito estranha essa substituição, cara, sair Memphis Depay e entrar Gui Negão, cara, assim, num cenário normal, quem ia imaginar uma substituição dessa? O cara, por mais que o Memphis Depay estava jogando mal, pelo menos essa é a minha opinião, o salário dele, ele tem que ficar em campo nem que seja para sofrer junto com o resto do time. Ele tinha que ficar em campo. Cara, 6 milhões, a gente não tá falando. Eu até, quando eu tava vindo no trem hoje de manhã, pensando a respeito do jogo, do pouco que eu pude acompanhar do jogo, eu vim pensando em pesquisar a respeito disso para colocar dentro do contexto do vídeo, mas eu não cheguei a fazer. Mas daí eu tô gravando aqui agora, eu tô lembrando. Dos caras que são considerados craques de cada time, tirando o Neymar, que eu acho que é outro também que tem um contrato assim totalmente absurdo para a realidade brasileira, mas assim, pega dentro dos times que estão aí no top 10 do Campeonato Brasileiro. Quem tem um salário, quem é o astro do time, o cara que resolve dentro do time, que joga bola e que tem um salário que se equipare ao do Memphis Depay. Então, assim, galera, eu não sei o que está acontecendo com o Memphis. Não parece mais aquele Memphis lá do começo, quando chegou, identificado, feliz de estar no Corinthians. Parece que a questão dinheiro pesou, né? Fizeram um contrato que muito possivelmente o Corinthians não vai ter como marcar. E isso está pesando. Ele vem de uma outra realidade, onde não é normal esse negócio de salário atrasado. Aqui no Brasil a gente sabe, a gente teve o exemplo aí do Cássio, que depois saiu do Corinthians, chegou e falou que chegou a jogar 11 meses sem receber. Eu acho que talvez para um cara que vem da gringa, sempre jogou na Europa lá,
não seja uma realidade aceitável. E ele tá vendo essa situação e a gente vê que o rendimento já não é mais o mesmo. Né? Independentemente do Dorival treinar mal o time, mas um cara que recebe o salário que ele recebe, óbvio que ele vai ser o mais cobrado. Não tem como não ser. O Marcelinho Carioca falou isso várias vezes. Vão cobrar de quem sabe que tem potencial para resolver. Né? A gente não vai cobrar do Léo Maná, do Breno Bidon, do Maicon, a gente vai cobrar do Memphis. O cara ganha o salário de super astro e, cara, você não vê o cara dar um drible, não vê o cara fazer nada, descompromissado. Ontem foi substituído, já deve ter tido alguma coisa aí, como eu falei, eu não acompanhei o noticiário hoje para ter essa certeza ou não, mas deve ter tido alguma treta aí dele com o Dorival, porque o cara foi embora, nem assistiu o segundo tempo, e o Dorival, o sonso, cara, falou que não viu que o Memphis Depay não estava no banco no segundo tempo. Olha, cara, é surreal, né? Mas assim, galera, no final das contas, eu acabei ficando feliz, entre aspas, de não ter assistido o jogo, né? Porque eu teria passado mais raiva do que eu já passei assistindo os trechinhos que eu consegui ver, né? E, cara, o Corinthians, eu não sei o que dizer para vocês do que o Corinthians precisa fazer para se organizar, porque eu não consigo nem ter uma ideia, cara. Não sei se a troca de treinador seria o caminho mais viável. É um caos dentro, fora de campo. Olha, eu sei que tá complicado. Bom, como eu falei, o canal aqui fala de tudo, né? Não só do Corinthians atual, mas do Corinthians. Então vou deixar para vocês aqui para tentar amenizar, digamos, essa tristeza, né? Relembrar de uns tempos do Corinthians que a gente tem saudade. Um vídeo falando sobre as 10 top narrações aí de quando o Corinthians ganhou o Mundial em cima do Chelsea, tá? Também vou deixar esse mini documentário sobre o craque Neto aqui, né? Que por mais que falem do Neto, cara, eu sou corintiano da época, como eu falei, dos anos 90, e esse tipo de jogador, o que ele fazia pelo time sem receber os salários milionários que recebem hoje em dia, merece meu respeito, beleza? Eu tô lembrando mais negócio para falar aqui, mas o vídeo já tá ficando extenso, eu vou finalizar. Talvez eu faça outro vídeo com outro assunto que me veio na memória aqui agora, mas eu vou finalizar esse aqui por aqui, beleza? Valeu, vai Corinthians, tamo junto, até o próximo vídeo. Se você tá até aqui, você deve ter gostado do vídeo. Deixa um like aí para me ajudar, beleza? Valeu, galera, até mais.